Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque o impasse pelo goleiro Hugo continua. E o Timão vai ter que pagar a multa para que ele possa jogar no domingo. O Flamengo está fazendo um jogo duro daqueles. Antes disso, tem o Atlético Paranaense. Jogo decisivo, pode fazer o Corinthians sair da zona do rebaixamento, eu vou te explicar essa matemática, e com retornos importantes. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Rapaziada, quinta-feira, jogo decisivo. Eu sei que está se falando muito do Flamengo e tudo mais, mas tem o Atlético Paranaense na quinta-feira e isso é mais importante que qualquer outra coisa. O Corinthians ainda está na zona do rebaixamento e o Corinthians vencendo um confronto direto com o Furacão na quinta-feira, Neoquímica Arena, o Corinthians sai da zona do rebaixamento. A gente precisa entender de que forma vai rolar essa configuração de tabela. Por quê? Porque o Corinthians, vencendo o Atlético Paranaense, ele chega a 32 pontos. Ele passa o próprio Furacão na tabela, que hoje é o 15º colocado. É o 15º colocado. Ou seja, o Corinthians ocuparia a vaga de 15º, 32 pontos, e devolveria o Fluminense para o Z4. Fluminense que hoje é o primeiro fora. Devolveria o Fluminense, o Vitória permaneceria ali e o Atlético Paranaense seria o primeiro fora da zona na 16ª colocação. O Corinthians chegaria até a 15ª posição com 32 pontos e sairia da zona do rebaixamento. Tá, Chico, mas terminaria a rodada fora da zona? Depende. Na mesma quinta-feira tem Fla-Flu, tem Flamengo e Fluminense. Com isso, eu não imagino que o Fluminense possa derrotar o Flamengo, de verdade. Eu acho que tem uma tendência, o Flamengo se reagrupou aí com o Felipe Luiz, talvez até preserve alguns jogadores para a Copa do Brasil, enfim, não sei, mas tá numa outra batida aí com o Felipe Luiz, os caras estão ganhando de todo mundo, e o Fluminense tá visivelmente mal das pernas. É clássico, eu sei, mas acho que o Flamengo vence. Vencendo, ou o Fluminense não ganhando, porque ele somaria com um empate no máximo 31 pontos, o Fluminense não sai dali. O Fluminense não sai dali e o Corinthians permanece fora da zona, lá com seus 32 pontos. E tem um outro time, porque com o Atlético Paranaense é confronto direto, né? E o outro time que ele vai precisar secar é só no sábado, que é o Vitória recebendo o Bragantino em casa. Esse jogo é complicado, porque o Vitória vencendo vai aos mesmos 32 e tem mais vitórias do que o Corinthians. Então, nos critérios, ele passa o Corinthians também. E aí vai depender ali, né, da configuração de Fluminense e tal. Secando esses dois, o Fluminense na própria quinta-feira contra o Flamengo e o Vitória contra o Bragantino no sábado, o Corinthians termina a rodada fora da zona de rebaixamento. Mas tem outra situação. O Atlético Paranaense, por exemplo, mesmo jogando contra o Corinthians na quinta, seguirá com 2 jogos a menos do que o Corinthians. Isso é um dificultador. Os caras estão tentando reagir lá com o Lúcio Gonçalves que chegou, o Paulo Tuori como diretor técnico. Tem 2 jogos a serem realizados. Então, é uma possibilidade do Furacão reagir nas próximas rodadas. O Fluminense ainda vai ter um jogo a menos para disputar. E o Vitória não. O Vitória está no mesmo número de jogos do que o Corinthians. Então, assim, mas um passo de cada vez. Vamos lá? Tem o Cuiabá depois fora, tem o derby contra o Palmeiras. O primeiro passo é vencer o Furacão na quinta-feira e sair da zona do rebaixamento. O restante, a outra configuração de tabela, a gente sabe que o Corinthians está melhorando, os jogadores contratados estão performando cada vez mais, a tendência é que o Memphis possa jogar cada vez melhor nessa reta final. Então, primeiro passo, vencer o Furacão na quinta-feira. E para isso, vai contar o técnico Ramon Dias com alguns retornos importantes. Primeiro, de suspensão. Estamos falando de Romero, Fagner e André Ramalho. Jogadores que estavam suspensos e não puderam atuar na última partida diante do Internacional. Então, eles estão de volta. Cumpriram suspensão. O Fagner não vem jogando tão bem assim nos últimos jogos, mas talvez a gente tenha que entender que ele é o titular na opinião do Ramon Dias, pelo menos eu imagino dessa forma. Só que tem o jogo de domingo contra o Flamengo. Será que ele vai de Mateuzinho? Será que ele vai de Fagner na quinta e Mateuzinho no domingo? Será que ele alterna essa situação? Eu acho que tem uma dúvida colocada aí. O André Ramalho é titular. Ele deu uma queda técnica nos últimos jogos, mas eu ainda considero como um grande zagueiro e talvez até o melhor do elenco. E o Romero é o cara que já disse a todos, né, que ele nunca está no time titular de ninguém, mas, cara, ele faz os golzinhos dele. Talvez ele seja o cara escalado para quinta-feira,
por exemplo, não, acabei de lembrar. Memphis não joga a Copa do Brasil. Então, acho que ele vai de Memphis titular ao lado do Yuri na quinta-feira e o Romero ele deixa para domingo. Imagino que seja isso que possa acontecer. E aí a gente tem uma escalação aí com André e Kaká, né? Ou Gustavo Henrique, acho que o Kaká. Mateuzinho ou Fagner na direita com o Bidu na esquerda. Acho que o Bidu, né? Ou vai de Hugo para deixar o Bidu para domingo. Prioridade tem que ser quinta, gente. Eu sei que todo mundo quer ganhar do Flamengo e tem que ganhar do Flamengo e tá tudo certo para chegar à final da Copa do Brasil, é maravilhoso, mas a prioridade tem que ser na quinta-feira. Meio de campo ali com o José Martínez, que também é outro retorno, de volta da seleção venezuelana na data FIFA. Breno Bidon, André Carrilho e Rodrigo Garro, com 2 atacantes, Memphis e Yuri Alberto. Thales Magno está de volta, vai ser relacionado, imagino que não comece a partida, então é uma arma que o Corinthians tem no segundo tempo, até para ganhar alguns minutos. Alex Santana é outro jogador que está de volta depois de uma longa pausa, então não dá para imaginar ele titular, né? Provavelmente pode ser que ele ganhe alguns minutos, acho que até seria interessante isso, até para entender de que forma ele está e ser utilizado no domingo. São projeções, mas vejam que Ramon tem ótimas opções. E com esse time e esse elenco, não dá para ganhar do Furacão em casa? Dá, né? E isso é extremamente necessário. Sobre o domingo, jogo contra o Flamengo. Mais um capítulo. O vice de futebol Marcos Braz deu uma entrevista e falou sobre o imbróglio relacionado ao Hugo, dizendo que se não comprar, se não pagar, não tem acordo. E o que está no acordo é que cada vez que ele jogar durante o período de empréstimo, o Corinthians tem que pagar R$500 mil. Então, aquilo que eu imaginava e falava com vocês nos vídeos anteriores, de que o Flamengo, ele obviamente ele vai negociar o Hugo, né? Está em contrato, está previsto em contrato, está tudo previsto em contrato. É natural que o Flamengo agora faça um charminho, dê uma cozinhada no Corinthians. Por quê? Porque se eles resolverem até sábado, o Corinthians não tem que pagar R$500 mil. Se ele jogar no domingo e não tiver resolvido, o Corinthians vai ter que pagar esse valor, como já pagou R$1 milhão nos 2 confrontos que eles tiveram. Um pelo Brasileiro e outro pela Copa do Brasil. O Flamengo não é bobo. Ele sabe disso. E eles já falaram, vai ter que pagar. E o Corinthians vai ter que pagar para utilizar o Hugo no domingo. Depois só o Flamengo vai topar resolver negociar com o Corinthians. Mas, por enquanto, não tem agradado as garantias, né, oferecidas da Brax, que é a empresa de placas publicitárias, no negócio, no parcelamento da compra do Hugo Souza. É a mesma garantia que foi utilizada na compra do Mateuzinho e, como tem algumas parcelas atrasadas, o Flamengo se utilizou desse argumento. Se eles poderiam fazer isso ou não, o fato é que o Corinthians deu brecha, né? Ao não pagar uma parcela do Mateuzinho, deu brecha para que o vendedor do Hugo endurecesse agora nesse momento. Faz parte, né? O Corinthians também, obviamente, tem um fluxo de caixa complicado, tem muitas dívidas, então muitos compromissos ele não consegue arcar. E aí você tem consequências disso, né? O Flamengo está na dele, é dono do jogador, tá tudo em contrato, que o Corinthians vai pagar, vai comprar de forma parcelada, tá. Mas falei para vocês, o Flamengo é o dono e ele usa essa propriedade da maneira como ele bem entende, né? Então, o Flamengo está na dele também e por isso que eu falei, né? Recentemente eu sei que é difícil, até pelo fluxo de caixa do clube, você ter o valor integral, mesmo ele não significando nada, né, em termos futebolísticos e pelo que vale o Hugo Souza hoje. Paga os 800 mil, na minha opinião, até à vista, mas claro, né, eu não tô dentro das finanças do clube para saber se isso é possível. Agora seria muito mais fácil, né? Você chega lá, deposita o dinheiro e pronto, acabou. O Hugo é goleiro do Corinthians e não tem que pagar multa nenhuma. Aparentemente o Corinthians não vai conseguir resolver isso até domingo, vai ter que pagar o Flamengo e só depois, ou com outra garantia, ou um pagamento à vista, ou o Flamengo aceitando essa garantia, esse modelo de negócio para adquirir o Hugo em definitivo. O Flamengo não quer o Hugo, mas sabe que o Hugo está bem avaliado, é valioso para o Corinthians. E aí, você sabe, né? Quando você quer vender muito uma coisa, quando você quer muito comprar uma coisa e essa pessoa não está muito afim de vender, lei da oferta e da demanda, né? A pessoa que detém, né, esse produto, ela pode botar o preço que ela quiser, ela pode negociar do jeito que quiser. Nesse caso, o preço não pode mudar, porque o acordo foi firmado antes. Mas se pudesse, olha, o Flamengo ia botar esse valor lá em cima. Vejam que o Mateuzinho
por exemplo, terceiro lateral direito do clube, foi vendido ao Corinthians por mais de 20 milhões de reais. Uma pessoa influente no Flamengo entrou em contato com o Hugo. O Corinthians sabe disso, tá? O Flamengo nunca vai admitir isso. Por quê? Porque se o Corinthians pagar, né, os 800 mil euros, o Flamengo não pode fazer nada. É só pagar e dar um cala-boca, acabou a história. Então o Flamengo nunca vai admitir isso. Mas o Flamengo foi por um caminho perigoso para nós, né? Eu falando como torcedor agora e como jornalista, perigoso para o Corinthians. Por quê? Persuadir o goleiro Hugo, que eu não, né? Acredito que o Hugo não vai se render a essa persuasão, porque o Hugo vive, né, o seu melhor momento na carreira dele no Corinthians, que acreditou nele, que estava totalmente em baixa, e o Flamengo sim fez um contato, tá, com o Hugo. E digo mais, que eu não falei no Blend também, tá? O Flamengo entrou em contato com uma pessoa do Corinthians, né, dizendo que, né, bateu um papo sim com o goleiro, tá? O Flamengo nunca vai admitir isso publicamente, então não adianta, né, vocês esperarem isso, vão esperar até. Apesar que o Flamengo também não tem dito, né, de uma forma escancarada, até achei que diria que não tem interesse no goleiro, que o Corinthians pode comprar, enfim. O Flamengo simplesmente disse que o Corinthians tem que pagar, o que falta é dinheiro, e por isso que o Hugo, tá? O Hugo, ele, enfim, continua, né, sendo jogador do Flamengo emprestado ao Corinthians, tá? O que o Corinthians tem que fazer para acabar com tudo isso é ir lá e pagar à vista. Acabou, entendeu? Eu não entendo, né? O Augusto, que buscou tantos parceiros para sua campanha, né? Que teve investidores, o Igor, por exemplo, que muita gente me chamou de mentiroso quando eu falei que ele colocava dinheiro no Corinthians, e muita gente, né, me desmentiu porque disse que falou com o Augusto. Que o papo para me desmentir é falei com o Augusto, né? E depois acaba a situação ficando feia para quem faz isso. O Igor, né, repito que falaram que eu era mentiroso e que existe, ele já ajudava o Augusto. É que as pessoas são muito mal informadas, né? Graças a Deus tem coisa que eu sei que as pessoas vão descobrir 3 meses depois. Então, por exemplo, nas eleições, né, no período da candidatura do Augusto Melo, eu já sabia quem era o Igor e já sabia que ele estava ajudando o Augusto, né, a se eleger. E depois fiquei sabendo que ele estava ajudando o Augusto, né, a contratar jogadores. Então, assim, se o Augusto, que teve tanta gente ali para colocá-lo no clube, para investir nele, para colocar no clube e até para fazer algumas contratações esse ano, por que agora não consegue um investidor no empréstimo? Por que o Corinthians não pega o empréstimo? E olha que situação tão deplorável, né, velho? A gente está falando de um empréstimo de 800 mil euros, né? Nós estamos falando de um empréstimo de nem 5 milhões de reais. Para a gente, meu Deus do céu, né, velho? Seria uma grana absurda para a gente, para muitos de nós, né? Talvez tem gente que me assiste também aqui que eu sei que 5 milhões não é nada, né? Inclusive, se quiser patrocinar o canal, para você, igual você que é tipo um morgado, que 5 milhões para você é 5 reais, por favor, estamos à disposição aqui, né? Para você anunciar no canal, tá? Então, gente, existe uma persuasão já do Flamengo em relação ao Hugo. O Flamengo nunca vai admitir isso, repito, em público, tá? O Flamengo se arrependeu, o Flamengo tomou muita pressão, né? É só você ver a Flapress criticando a diretoria do Flamengo pelo negócio que fez com o Corinthians. Eles criticam o valor de 800 mil, eles criticam o valor da multa para jogar de 500 mil, né? 800 mil euros, né, que é o valor para comprar em definitivo, 500 mil reais, que é o valor para ele jogar. Eles criticam tudo. Então, a diretoria do Flamengo ficou numa situação complicada em relação ao seu torcedor e também a Flapress, né, que está reclamando. Então, eles estão em cima, velho. Eles estão em cima
Samir pede para o Morgado comprar o Hugo, o Carlos Eduardo. Então eles estão em cima aí do jogador, e o Corinthians pode resolver essa parada comprando e acabou, tá? Eu acho que no final tudo vai se resolver, tá? Tudo vai se resolver. Mas eu não entendo, né? Por que o Corinthians não pode pagar à vista? Não estou falando, tá, gente, que o Augusto está usando o dinheiro do Corinthians de forma ilícita. Eu queria saber o que o Corinthians está fazendo com o dinheiro dele, né? Com o dinheiro que entra, com a receita que tem. Eu sei que tem muita coisa para pagar, mas, meu irmão, tem hora que você tem que dar um passo de fé, velho. Ó, por exemplo, aqui, ó, né? A Fast Fit. O Corinthians ganhou 10 milhões com a classificação em que o Hugo pegou 3 pênaltis. 5 milhões não é nada. Mas se está no contrato que pode parcelar, porque o Corinthians tem que pagar à vista? Eu acho que teria que pagar à vista para não correr nenhum risco, tá? O Thiago aqui respondendo, para acabar a discussão. Eu sou a favor dessa tese. Por quê? Eu temo que o Corinthians, sem muita moral nos bancos hoje, não consiga uma garantia bancária, vence o prazo e o Corinthians não compre o Hugo, tá? Se o Flamengo ficar enrolando para não, com essa questão da garantia, é perigoso. Então, a única maneira do Corinthians meter um checkmate e acabar com a discussão é comprando à vista. É comprando à vista, tá? É comprando à vista. Pode comprar parcelado? Pode comprar parcelado, não tem problema nenhum. Mas eu compraria à vista e acabou, tá? Tá uma vergonha, bicho. Tem um CNPJ, não tem? Tenho, tu sabe que eu tenho. Cara, não é possível que tu tenha um CNPJ e tu não tá faturando 30, 40, 50 mil reais por mês vendendo. Hein? Tem que comprar à vista. Tem que comprar à vista. O Nazaré falou. Quando a gente tem que parar de fazer negócio com essa corja, né? O duro é se existe uma corja também do nosso lado, né? Esse é o problema, tá? Repito o que eu falei hoje. No almoço com a Fiel. Deixa o like aí, gente. Estamos chegando a 3 mil simultâneos num horário alternativo, né? Que infelizmente a gente foi, né, adiando aí o início do programa a todo momento. Então já, né, agradeço demais já essa audiência de quase 3 mil, né, num horário que não é o nosso, tá? Eu pagaria à vista e acabaria com isso, entendeu? Corinthians tinha um ótimo relacionamento com o Flamengo no início do ano, a ponto de abrir mão do lateral esquerdo, o Vinha, para que o Flamengo, né, ficasse livre ali na negociação e contratasse o jogador. Isso é uma fonte muito importante do Corinthians me diz, tá? E muita gente sabe do que eu estou falando e que isso é verdade. Então o Corinthians, que tinha uma ótima relação com o Flamengo, a relação se desgastou, né, com o decorrer aí da temporada, e agora, meu amigo, agora é resolver essa parada pagando à vista, tá? O Flamengo quer enrolar, quer realmente causar, tá? Quer realmente causar. Tem uma mosca aqui, mano. Salve, fiel, salve nação corintiana. Continuando falando do Corinthians aqui com vocês, né? O Corinthians que tá se preparando aí pro retorno do Campeonato Brasileiro e das Copas que está disputando, né? O Corinthians volta a campo nessa semana, quinta-feira. A gente sabe que todas as equipes aí sofreram com a pausa para a data FIFA, né? Treinando bastante para voltar aí o restante dessa temporada. E para essa partida contra o Atlético Paranaense deve haver aí novidades para Ramon Dias. A volta de Alex Santana e Thales Magno. Thales Magno, que quando o Corinthians contratou, chegou muito bem, fez 2 jogos e 2 gols em 2 jogos, né, na sua estreia. Então, um jogador que pode ajudar muito aí o ataque corintiano, né? O Alex Santana, outro jogador que o Corinthians trouxe do Atlético Paranaense, que comandou aí o meio-campo do Corinthians, né? O Corinthians perdeu muito quando ele se machucou e desfalcou o Corinthians todo esse tempo. Então são 2 jogadores aí muito importantes para o esquema tático do Ramon Dias, que devem voltar e ficar à disposição do técnico argentino para esta quinta-feira. Corinthians enfrenta aí o Atlético Paranaense em casa, jogo direto aí, jogo confronto direto na parte de baixo
da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Corinthians vai jogar na Neoquímica Arena lotada contra o Atlético Paranaense. Tem a obrigação de ganhar essa partida. Principalmente ao tempo que tá treinando, né? O Corinthians deve voltar mais forte. Deve ter um ataque aí com Yuri Alberto e Memphis Depay escalado como titular nessa partida, né? Contra o Atlético Paranaense. Eles que jogaram muito bem, né? Contra o Internacional. Não ganhou o jogo por detalhes, né? Infelizmente o Corinthians perdeu ali no... Perdeu não, o Inter empatou no final da partida, bem nos acréscimos. Tô dando um balde de água fria na torcida e na gente do Corinthians, né? E o Corinthians vai aí então entrar em campo quinta-feira contra o Atlético Paranaense e deve ter novidades para essa partida, fiel torcida. Deixa aqui abaixo sua opinião, seu comentário. Qual seria o seu time titular para essa partida? Muito obrigado pela audiência. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!